Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, Shasla Bhakti de Guru Bhadanga Maharaj. Bom, Vaishnava jamais critica ninguém, pois um dos princípios fundamentais do Vaishnavismo é respeitar a criação do Senhor. Claro, existem dois tipos de crítica, né? A crítica construtiva e a crítica destrutiva. Então, o que o Vaishnava ele não pratica é essa crítica destrutiva, essa crítica que movida pela Rajoguna, paixão, essa crítica que está mais enraizada na inveja do que numa posição mais positiva. A crítica construtiva ela está sempre no plano da alma, ou seja, no plano da consciência, onde você realmente tenta ajudar os demais, corrigindo, criticando, para que a gente possa também evoluir. Então, sem crítica, você não consegue uma evolução. Agora, claro, o elogio ele é melhor, em certo sentido. O Vaishnava ele tem que estar elogiando, né, as pessoas. Não um elogio barato, um elogio falso, né, mas um elogio sincero, uma apreciação. Essa é a palavra mais correta. As escrituras dizem que você não deveria nem criticar nem elogiar ninguém, mas o elogio sempre ele de certa maneira, ele é muito mais benéfico assim, para quem o faz. Para quem o recebe, nem tanto. Né? Porque o orgulho está aí sempre como uma armadilha, esperando a oportunidade para engolir a sua vítima. Então se diz que o orgulho ele vem antes da queda. E é um elemento muito difícil de você eliminar. Por quê? Porque na medida que você pratica o Bhakti e você fica livre, né, de todas essas coisas indesejáveis, né? O orgulho ele permanece aí. Na verdade, o orgulho ele pode ser inclusive uma consequência da sua própria prática. Você pratica e devido à sua posição, você acaba se tornando orgulhoso que você está praticando. Então isso é uma coisa muito estranha, mas acontece muito. E os nossos acharyas dizem que é uma das últimas coisas que você vai conseguir eliminar, né? Então, na realidade, se uma pessoa está cometendo um erro e você percebe que esse erro vai prejudicar toda a comunidade, né? Então você pode, de uma forma humilde, dizer, de acordo com a minha visão, né? Você tá se equivocando, né? Procure corrigi-lo. Isso é uma crítica construtiva, ou seja, e na realidade isso também deve ser feito mais em privado, não em público, né? Geralmente você chama a pessoa a um lado e vai tentar corrigi-lo. Se você estiver nessa posição também, porque você não é obrigado a corrigir ninguém, se você não está numa posição, por exemplo, um sannyasi, um presidente de templo, então um guru, principalmente, eles têm essa prerrogativa, eles vão corrigir, porque isso faz parte do serviço deles. Mas, de uma maneira geral, nós não criticamos aquelas pessoas que não têm uma relação muito íntima com a gente. Por exemplo, na família, claro, o pai vai ter que criticar o filho, porque se o pai não critica o filho, se o pai não corrige o filho, então isso se torna uma aberração. O pai e a mãe, eles castigam o filho, mas com um castigo amoroso, um castigo para que um castigo construtivo. Então, nisso nós podemos entender que existe um espaço assim muito amplo, né, para nossa prática, né?
E claro, por exemplo, o Prabhakasiddhanta, ele sempre, quando havia, quando ele, muitas vezes ele fez como uma espécie de uma reunião onde ele pedia, né, que os discípulos deles elogiassem uns aos outros, né? Mas ele pedia justamente aqueles discípulos que tinham algum problema com o outro, né? Então, se um discípulo A tinha um problema com o discípulo B, ele pedia que o discípulo A elogiasse o B e o B elogiasse o A. Era uma coisa assim. Isso era uma coisa que ele fez muitas vezes, porque realmente é quando você aprecia as pessoas que te causam problemas, pessoas que realmente estão, de uma certa maneira ou outra, causando uma certa perturbação na sua vida espiritual, isso é muito bom. Ou seja, é muito bom para você, é muito bom para a pessoa também que está participando disso. O Bhakti, ele é praticado através dessa congregação, ou seja, o Nama Sankirtana. O Sankirtana significa muito, todos juntos, glorificando a Krishna. Então a gente entende que a essência de tudo é Tanamarupa Charitari Supritanam Smriti Kramena Rasana Manasi Nurja Tishtam Brajet Tata Nurag Jananugami Kalenaya aquilo aí que pareça Shara. Então se diz que a essência de todas as escrituras é que você deveria cantar, glorificar o santo nome, o nome, a forma, as qualidades, os passatempos de Krishna, e que você deveria fazer isso 24 horas por dia. Essa é a ideia. E 24 horas por dia nós deveríamos estar conectados com absortos dessa maneira. Você está cantando o santo nome, você está glorificando o santo nome, está glorificando aqueles devotos que estão cantando o santo nome, as escrituras, você está meditando nas lilas, né? Por exemplo, quando a gente fica lendo sobre Govardhana, essa lila, né, de Govardhana, cada vez que você lê, parece que você se renova, é uma coisa incrível. Essa é a característica da literatura transcendental. A literatura transcendental, ela renova, toda vez que você lê, você acaba adquirindo algo novo, você se nutre. É diferente de uma literatura mundana, que você lê uma vez, você já não quer ler mais, ou leu duas vezes, sei lá, três vezes, mas já é uma coisa que já deu, já deu. Mas não, o Krishna Book você pode ler ele 100 vezes, sei lá, você pode. Imagina, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, ele fala que leu o Javadharma 100 vezes, 100 vezes. Siddha Tripurari Goswami Maharaj, ele fala que leu o Chaitanya Charitamrita parece que 15 vezes, Srimad Bhagavatam ele leu 20 vezes, uma coisa assim, é um absurdo. Mas realmente é isso, você vai estar sempre tirando algo da literatura transcendental, porque ela é transcendental, ela é infinita, ela realmente não, ela não está sendo ela é inspirada, né? Ela é inspirada e sempre num transe divino. Quando você lê o Gopal Champa, imagina, Diva Goswami recontando os passatempos, né? Assim, do Boma Lila, ou seja, Krishna com Snigkanta, Madhukanta, ou seja, eles são os oradores, né? E eles estão contando algo que, ou seja, é algo pós-morte, é como se fosse assim. Ou seja, depois que tudo aconteceu, no Boma Lila, agora eles estão narrando esses fatos. É uma coisa incrível. Assim, o detalhe, né? A gente estava lendo aí os passatempos da colina de Govardhana, é incrível a quantidade de detalhes que existe ali, que você não vê nem no Srimad Bhagavatam, né? Porque realmente é o devoto Diva Goswami, né? Mostrando, né? Mostrando para nós algo que realmente até escapou aí das mãos aí de Vyasadeva. Vyasadeva não descreveu tudo isso com detalhe e Diva Goswami o fez. Como também o Ujjvala Lilamani, todos esses livros, os livros dos Goswamis, são livros assim para a gente estar sempre meditando, sempre lendo, relendo, Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, assim.
a gente vai nutrindo a nossa espiritualidade. Né? Foi o que eu falei. Ou seja, que as escrituras, né? As escrituras elas não, elas condenam tanto a crítica quanto o elogio. Né? Ou seja, de uma maneira geral, você não deveria criticar nem elogiar ninguém. Né? Diz que você, bom, porque se você critica alguém, né? É uma coisa assim que realmente é difícil você para um Vaishnava ficar criticando as pessoas. Quando ele o faz, como eu falei, ele faz porque ele tem uma posição para fazer isso. Entende? Então, por exemplo, se ele é um sannyasi, um presidente de templo, um devoto que já. Por exemplo, se você um devoto chega no templo, né? E ele não sabe nada, ele não sabe conversar porque ele nunca morou no templo, ele precisa. Porque o serviço devocional ele é praticado dia a dia. E não adianta, você não vai ser consciente de Krishna por ler um livro. Não vai, não tem como. Você precisa de contato com outros devotos. Né? Então, por exemplo, você vai lá, e de repente, um exemplo só. Você vai fazer um bolo de aniversário para o Bhakta que chegou, e aí você bota lá a velhinha, e quando ele vai apagar o bolo, ele vai sopra o bolo, ele vai soprar o bolo. Aí você acha, não vou criticar. Não, peraí, você tem que falar, não é assim, porque isso você não pode, aí tá, o fogo é Agni, você não pode, né, cuspir em Agni, não tem como, isso é uma ofensa. Então você vai falar, não faça isso. É uma crítica, entende? Uma crítica construtiva, uma correção. Então, isso é possível, é possível. Agora, claro, você ficar vivendo no mundo da crítica, criticando, né, as pessoas sem nenhum sentido, isso já cai muito no Prajalpa, né? Ou seja, né, nessa fofoca, aonde realmente as pessoas se alimentam disso, da crítica. Então realmente a gente não deveria criticar ninguém, essa é a verdade. Nem qualquer entidade do não deveria criticar ninguém. Mas, em alguns momentos, nós somos obrigados a criticar de uma forma construtiva para correção. Senão a pessoa nunca vai aprender. Se ele não sabe o que é o certo e o que é o errado, como ele vai aprender? Não tem sentido. Então a gente precisa criticar nesse sentido. E elogiar também, a gente vai ficar elogiando as pessoas, isso é ruim. Mas em alguns momentos você pode fazer um elogio. Como você vê, Prabhupada Siddhanta, ele fez alguns elogios aos seus discípulos. Né? Você vê com Om Vishnupada Sila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ele elogiou ele, né, numa assembleia, assim, falando das qualidades de Gurudeva, dando para Gurudeva um título, que ele é como a joia entre todos os Vaishnavas, uma coisa assim. E também você vê com Sri Sara Maharaj também, ele elogiando Sri Sara Maharaj, falando que que quando Sri Sara Maharaj compôs um poema para Srila Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada Siddhanta leu aquilo, ele falou, nossa, ele falou assim, agora eu posso partir sabendo que existe uma pessoa que pode me representar, imagina, falou assim. E ele elogiando, por exemplo, Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj, né? Uma vez, por exemplo, o Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj, ele era assim, mais um chatra, assim, no sentido assim, que ele tinha esse humor, assim, de muita, um humor administrativo, ele tinha isso, e ele estava ajudando muito isso na Mara. Ele tinha um cavalo, né, um cavalo de raça. Ele era uma pessoa, assim, muito opulenta, né, na sua vida anterior, assim, bom, no sentido sua vida familiar, assim. A família era muito opulenta, eles tinham fazendas, uma coisa assim. E quando ele foi para a mata, ele usou toda essa energia, assim, sei lá, de administrativa, para ajudar a missão. Então ele tinha um cavalo de raça, ele saía com o cavalo para fazer os serviços que tinham que ser feitos, né? Quando ele fazia doação, imagina, quando ele fazia doação para cruzar o Sarasvati ali, o Ganges, né, perdão, para cruzar o Ganges, né, ele pegava e dava, quando ele pagava muito mais do que era pedido, né, e imagina, e uma vez os devotos começaram a criticar ele. E falaram assim, nossa, falaram para o Padre Bhaktisiddhanta, por que isso? Por que ele tá gastando muito dinheiro, né? Aí o Padre Bhaktisiddhanta falou assim, olha, peraí, quanto que você gastava na sua vida
na sua vida familiar, né? Assim, era uma coisa assim, perguntei por ele. Antes, quando você morava fora do tempo, qual era o seu gasto diário? O devoto falava, uma quantia. Né? Aí ele falava assim, olha, hoje você está gastando muito mais, porque se você pensar, né, tudo que você come, tudo que as facilidades que você tem na mata, você tá tendo um custo maior do que você na sua vida prévia, assim, na vida da família, enfim. E Bhakti Prayankesh Maharaj, ele gastava muito mais quando ele tinha na vida dele, quando ele morava na casa dos pais, enfim. O gasto dele era muito maior. Agora ele está gastando muito menos, né? E ele está dando essa doação assim para as pessoas respeitarem os Vaishnavas. Entender que os Vaishnavas são, ele está dando mais dinheiro que eles estão pedindo, porque ele está mostrando que os Vaishnavas são muito generosos. Isso é muito bom para gente. E aí eles falaram, mas como é isso? O Bhakti Pragyan Keshkosam Maharaj, na época, como era o nome dele? Era. É, Vinoda Brahmachari. Vinoda Brahmachari. Ele falou, mas como é isso? O Vinoda Brahmachari ele fica pegando, ele tem um cavalo de raça, ele sai bem vestido, porque ele não saía de noite, né, botava uma roupa lá para fazer para coletar fundos, então. E ele falava assim, não, mas como é isso? Ele está aí, né, num cavalo. Ele falou assim, olha, ele tá absorto em bhajana. Ele está muito absorto em bhajana, né? Inclusive tem esse passatempo, né? Que quando a mãe dele era uma Vaishnavi, era uma devota, a mãe dele. E ela que o levou para o templo. E ela era discípula de Prabhupada Bhaktisiddhanta também. E aí, um momento, quando ela era para abandonar o Kota, tá para partir mesmo, ela manda uma carta para Prabhupada Bhaktisiddhanta, falando, olha, eu gostaria de ver meu filho pela última vez, uma coisa assim. E Prabhupada Bhaktisiddhanta vai lá e fala para ele, olha, vai lá, sua mãe explicou tudo para ele, sua mãe quer que você a veja, ela vai partir, né? E ele falou, ele fez assim, né? E falou, tudo bem. E aí no dia seguinte, quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta acorda, ele tá lá. Ele olha assim, por que você não foi? Você não foi visitar sua mãe? Ele falou assim, olha, eu fiquei com medo de prejudicar meu bhajana aí na casa da minha mãe, desse jeito. E o Prabhupada Bhaktisiddhanta começou a chorar. De certa maneira, ele desobedeceu o Guru para satisfazer o Guru de uma maneira muito mais poderosa. Então, o Prabhupada Bhaktisiddhanta elogiava muito ele. Então, não é que os Vaishnavas não recebem, você não pode elogiar. Você pode elogiar, existe um momento para isso. Agora, acho que a bajulação que é o problema, você ficar com muita bajulação, isso é ruim. E a crítica também, essa crítica destrutiva, né? Você critica, e essa crítica que não leva a lugar nenhum. Então esse verso, né, que você pede para a gente falar um pouquinho, né, Aham Evasan Evagre, né, que é o verso que é o Chatusloka, o primeiro dos 4 versos assim mais os versos essenciais do Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam tem 4 versos essenciais e esse é um deles, né? É onde Krishna fala que eu existia antes da criação, eu permaneço existindo durante a criação e depois, quando tudo é destruído, eu também estou ali. Então, na realidade, esse verso é um verso de Sambandha, Sambandha Gyana. Esse é um verso que representa Sambandha Gyana. É um verso que está te mostrando a posição de Krishna. Então, você está entendendo que Krishna, ele cria tudo, né? Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate. Então, tudo surge dele. Ou seja, todos os mundos materiais, espirituais, surgem de Krishna. Ele criou tudo. Tudo está sendo mantido também pela sua energia, né? Ou seja, porque ele deseja manter tudo. Então, por isso que tudo está sendo mantido. E tudo é destruído também pela sua vontade. Mas ele permanece a parte disso. Então, por exemplo, é difícil, por exemplo, para os Mayavadis, né, impersonalistas, eles entenderem isso, porque eles acham que que o mundo é criado por uma transformação do Brahman, ou seja, o Brahman se transforma para criar o mundo material. Parinama Vada, né? Ou seja, não é isso. Na realidade, o mundo é criado simplesmente por um desejo de Krishna. E ele não participa da criação diretamente. Então é Mahavishnu que olha para o Pradana e tudo se manifesta. Na realidade, Krishna ele tá além, ele tá além dessa, ele é nirguna, ele não participa
dos aspectos materiais da criação. Krishna está totalmente a parte disso. Mas mesmo assim, tudo depende dele. Né? E ele é o ser primordial. Então, como é nesse aforismo, né, que Sridhar Saramaraj citou muitas vezes, que ele gostava muito, né, que vem Hegel tinha isso, né? Hegel, que é um filósofo assim, muito interessante, que Sridhar Saramaraj apreciava muito, a gente vê muitas coisas assim, incríveis em Hegel, e ele disse uma coisa que Sridhar Saramaraj pegou, né, para si, para realmente quando ele fala essa frase, né, a verdade é por si mesma e para si mesma. Essa é uma frase que ele citou muitas vezes. Ou seja, Krishna é para si mesmo e por si mesmo. Ou seja, significa o quê? Significa que ele existia antes que qualquer coisa existisse. E que ele continua existindo também depois que tudo termina, ele continua. Na verdade, ninguém é superior a Krishna. Ninguém é superior a Krishna. Se você pensa assim, você entende esse conceito. Esse conceito é de um aspecto divino, ou seja, um aspecto superior, um aspecto que controla, um aspecto que mantém e um aspecto que destrói. Ou seja, então Krishna, ele é a causa de tudo, ele é a causa Ishvara Parama Krishna Saktidananda Vigraha, né? Anadira Dir Govinda Sarva Karana Karana. Então imagina, ele é a causa de tudo ele é o controlador de tudo. Então é um verso assim de Sambanda, um verso que você vai entender quem é Krishna, ou seja, qual a sua característica, que ele não depende de ninguém, ou seja, que ninguém pode, como o verso também diz, o verso Sri Ishopanishad, né, que fala, né, Taijati, Tanayajati, Tature, Tau Antekari, Tat Antare, Sarvasya, Tau Sarvasya, como? Bhavata? Ah, tá. Então o verso fala, olha, ele fala, Cristo está falando, né, eu caminho e não caminho. Eu estou muito longe, eu tô perto e longe. Né? Eu estou dentro de tudo e fora de tudo. Eu falo, uau! Né? E também tem outro verso que ele fala, eu sou muito, eu sou mais veloz do que a mente. Né? Apesar de eu estar na minha morada, eu estou em todo lugar, eu sou mais veloz do que a mente, ninguém pode me capturar. Então, na verdade, você vê que Krishna é isso, é inconcebível, ou seja, e ele está mostrando isso nesse verso. Na verdade, esse verso falado pelo Sr. Brahma, tem alguns versos antes também, no Srimad Bhagavatam, aí está mostrando essa conversa entre Krishna e Brahma. Ou seja, então, na verdade, Krishna é passando o Srimad Bhagavatam. Esses 4 versos, assim, eles representam esse conceito de Sambanda. Na verdade, Sambanda, e principalmente o primeiro, Sambanda mesmo. Inclusive, foi esse verso, ele é falado no Chaitanya Charitamrita, né? 2 vezes. 2 vezes. A gente sabe que o Chaitanya Charitamrita ele é muito essencialista. Krishnadas Kaviraj Goswami, ele pega versos assim principais do Srimad Bhagavatam, ele pega versos principais do Bhagavad Gita, do Bhakti Samhita Sindhu, enfim, de muitas escrituras. Né? E ele pegou, e esse verso ele vai falar 2 vezes, né? No início do Chaitanya Charitamrita, ele vai citar esse verso, e depois também quando quando o Chaitanya Mahaprabhu ele conversa com Prakashananda Sarasvati, aí esse verso é citado de novo, o Mahaprabhu cita esse verso para Prakashananda Sarasvati. Prakashananda Sarasvati, a gente sabe, ele era um personalista, um grande transcendentalista, assim podemos dizer. Tinha 60 mil discípulos sannyasis, fazia muita austeridade, enfim, tinha muito conhecimento. Mas quando ele foi derrotado por Chaitanya Mahaprabhu, o Mahaprabhu vai dar conceitos para ele de Gyana, de Sambandha Gyana. Por quê? Porque justamente os impersonalistas eles não têm esse conceito de Sambandha Gyana. Por quê? Porque o mundo é falso. Deus, você é Deus. Você só tem que fazer um sadhana para você se tornar Deus. Então tudo é Brahman. Então, na verdade, para eles não tem muita. Eles não trabalham os conceitos de relações. Sambandha
significa relações. Então, esse verso ele trata basicamente de Sambandha, entender quem é Krishna, que Krishna mantém, Krishna, né? Ele cria, ele mantém, ou seja, ele tá presente antes da criação, durante a criação, depois da criação, como esse fator primordial. Então, se todo devoto deveria pregar de alguma forma, olha, depende, né? Na verdade, Prabhupada ele sempre fez ênfase nessa ideia. Primeiro, fortaleça, depois propague. Então, se você quiser pregar, seria importante você se fortalecer primeiro, né? Não aí ficar querendo pregar sem estar fortalecido. Eu me lembro quando a gente ia, né, na praia, a gente na praia todo dia, a gente fazia Sankta lá em Penha, né, em Penha. Então a gente ia cedinho, assim, bem cedinho, porque era o horário que tinha. Quando a gente chegava lá, a gente via um salva-vida lá, assim, né, já treinando, assim. Antes da gente, ele estava lá treinando, assim. Ele estava treinando abdominal, treinando flexão, depois ele entrava na água, ele nadava, e assim, pô, você olhava assim, o cara, e o cara com um binóculo. Aí ele perguntou pra gente: vocês estão tranquilos aí para nadar? Eu falei: não se preocupa, a gente nada, a gente nada, tipo, salva-vida também, não se preocupa, a gente nada bem, não tem nenhum problema. Aí tá. E aí a gente via ele atuar assim, né, como muita atenção, né, assim, quando as pessoas chegavam, ele ficava, né, assim, bem atento, assim. Agora imagina se você pega um salva-vida que tá lá, né, o cara, se você vê o salva-vida, ele tá fumando, né, tá tomando uma cervejinha, fumando, né, ele tá do celular o tempo todo, né, imagina, aí você fala, poxa, cara, que vai salvar quem, na verdade? Se o cara, ele parece que não vai salvar nem ele mesmo, né? Então para pregar, a gente precisa de um fortalecimento. Você precisa se fortalecer. Esse é o ponto. Tem que se fortalecer primeiro. E os acharyas explicam também que você não deveria desafiar Maya se você está fraco, porque senão você é capaz, você pode até se tornar um ateísta. Então, e se você desafia Maya sozinho também, sozinho e fraco. Então, se você não tem força espiritual e se você está sozinho, nunca desafia Maya. Aí eles explicam. Você deve estar no forte, você deve estar se fortalecendo ali, né? Você deve estar dentro do templo ou na sua casa, onde seja, e se fortalecendo para depois você ter que pregar. Então, esse é um ponto, né? Esse é um ponto, né? Mahaprabhu ele falou essa predição, né? Prithiviti achayata nagaradigrama sarvata prachara rebimura nama. O santo nome ia se espalhar por todos os cantos. Isso é verdade. Isso já está acontecendo. Essa predição já está acontecendo. Só que nós não deveríamos desafiar Maia assim, de uma maneira assim, eu vou pregar, eu vou fazer um monte de coisa. Não, acho que a gente tem que ter muita cautela nesse sentido, porque pregar significa uma luta contra a Maia, um desafiar Maia mesmo, lutar. Pregação significa uma luta, você vai lutar mesmo, né? E aí você pode perder se você não está forte, se você não está bem, né? Aí estabelecido. Agora, outro ponto é o seguinte, é que você prega pelo seu exemplo. Esse é o melhor tipo de pregação, né? Até nesse passatempo de São Francisco, que eu gosto muito, que ele ficava São Francisco ele ficava um pouco retirado, né? Na montanha, lá numa caverna, e em alguns momentos ele descia da caverna e ia na cidade. Então, uma vez ele desceu e com algum dos seus discípulos, tá, seguidores, e ele falou assim: hoje a gente vai pregar, a gente vai pregar. E aí o pessoal ficou uau, uau. E aí de repente ele foi lá, então aí ele foi lá, sentou na praça, sentou no banco da praça, depois ele fez não sei o quê, andou um pouco, falou: vamos embora, vamos voltar, né? E aí os seguidores falaram: mas a gente não ia pregar? Você não falou que a gente ia pregar? Eu falei: não, a gente já pregou, a gente já pregou. As pessoas viram a gente, viram que nós somos muito simples, somos humildes, eles perceberam o nosso comportamento, isso já foi a pregação. Então a pregação é muito mais pelo comportamento. Aí sim a gente tem que pregar, pelo nosso comportamento. Você tem que representar
o seu o seu Guru Varga, o seu guru. Porque também é um problema, por exemplo, quando você está pregando, né? Ou seja, quando você está aí praticando, sei lá, você tem um guru. E imagina, você tem um guru, e esse guru tem outro, o seu paranguru, o guru do seu guru. É uma personalidade incrível. E o guru do guru, então, guru para parar, tudo impecável. Aí você vai e você se comporta mal, então não é somente, as pessoas não vão somente olhar para você, elas vão olhar para o seu guru e falar, de quem ele é discípulo, né? De quem é, de quem é. Então você vai perder credibilidade. Você perde credibilidade pessoal, o seu guru é questionado, e o guru do seu guru é questionado, e ao final toda a Sampradaya é questionada. Porque a gente representa um ideal assim muito forte. Porque, por exemplo, quando se alguém está praticando de uma maneira, o que nós propomos, né, é um teísmo pleno, 24 horas por dia. Você tem que oferecer seu alimento, você não come carne, você não bebe, sei lá, você não fuma, você segue alguns princípios, né, assim, e isso é uma coisa que ninguém faz, ou seja, nenhuma religião está fazendo isso, nenhuma religião está pedindo isso, né? Assim, existe assim, a gente vê na nossa realidade os evangélicos, né, assim, que eles realmente estimulam isso, eu acho, né? Eles estimulam, eu acho muito legal esse estímulo assim deles, né? Também manterem uma compostura, né? De não beberem, né? De, sei lá, uma certa compostura, um controle de sentidos, eu acho muito legal isso. Mas o Bhakti, eles não têm uma prática como a gente tem. Ou seja, a filosofia que a gente tem, o embasamento que nós temos, eles não têm isso. Então a gente nós representamos assim, muito mais a religião do que qualquer outro segmento religioso, em certo sentido. É o Sanatana Dharma, né? A gente não está querendo comparar ninguém, religião com ninguém, né? Não é isso. Mas é no sentido de quê? De você realmente entender aonde você está. Então você tem que representar bem. Eu acho que você prega mais pelo seu exemplo. Por exemplo, quando os seus familiares, nossa, olha como ele está calmo, olha como ele está tolerante, olha como ele se tornou humilde, poxa vida. Quando as pessoas percebem isso é a pregação. É pregação poderosíssima, pregação com seu exemplo. Agora, sair, tentar derrotar as pessoas, assim, convencer as pessoas de algo, você precisa ter desapego no coração e você precisa ter muita prática, né? Você tem que ter prática, e a prática aliada ao desapego te dar força para você pregar, para você ajudar as pessoas. Então é nesse sentido que eu acho que a gente não deveria assim como se expor muito na pregação, na verdade. A gente não está preparado. Ou se você ajuda um pregador, aí é diferente, porque você vai junto, né? Então aí não tem problema. Mas pregar assim sozinho eu acho um pouquinho difícil, perigoso. E ao mesmo tempo você precisa pregar com o seu exemplo. Então você precisa pregar. Ao mesmo tempo que você tem que tomar cuidado para não pregar, para não se expor tanto, né? Você também precisa pregar com o seu exemplo. Esse é o ponto. Por exemplo, a gente tem um acha. A gente recebe qualquer um. A gente não tá. Qualquer um que vem aqui a gente recebe. Se dá problema, depois a gente resolve. É assim que a gente faz. Mas então chegam pessoas aqui que têm hábitos diferentes, temperamentos diferentes, e a gente não se influencia com isso. Ou seja, por mais que possa causar alguma perturbação nas nossas atividades, a gente vai lá e tenta resolver, mas não é que a gente está lá se rendendo a esse chamado, ou seja, a proposta dessas pessoas. Estou dando um exemplo, né? A pessoa vem, tem muitas contaminações, e você tenta ajudá-la, se não der, tudo bem. Você até permite que ela esteja dentro dos limites que ela pode estar, mas você não é levado, você não é arrastado por ela. Então, isso é a força, né? Porque você está protegido, tem a deidade, tem a prática, tem a aula, tem o serviço, tem outros devotos, então você se protege, você cria uma consciência assim, muito, muito poderosa, né? Então, aí já a pregação funciona muito mais fácil, assim, né? E, se não, pregar com exemplo mesmo. Com exemplo, você
pode ajudar muitas pessoas. Já. Então, Chaturmas começa hoje para quem começa no Ekadashi, né? Para quem começa na lua cheia, né? Existem duas maneiras de praticar Chaturmas. Ou você começa pelo Ekadashi, que é a maneira mais tradicional, ou você começa pela lua cheia. Então, os devotos eles se dividem, enfim, de acordo com o guru. Então, o guru é o que é o nosso parâmetro. Como a gente falou ontem, né? O primeiro mês, essas folhas representam um sentimento, né? Por quê? Porque é quando Vishnu, né, se deita, né? Né, ele vai dar uma dormida, uma coisa assim. Inclusive, se diz também que representa o sono de Krishna também, em relação às golpes, né? Quando ele está descansando, né? Meditando nas golpes, para depois se encontrar com as golpes. Então, representa isso. Mas, numa maneira mais assim, estrita, ele está representando o quê? Vishnu, Krishna, deitando numa cama de espinafres celestiais, ou seja, espinafres de Vaikuntha. Então, não é um espinafre que você plantou aqui na horta que você vai ter, né? E também não é um espinafre que você vai comprar na quitanda, né? É um espinafre celestial, né? Divino, é uma coisa assim. E aí Krishna deita numa cama de espinafres, por isso você não come espinafre nesse primeiro mês. Espinafre, tá, esse espinafre, então em respeito a esse descanso de Vishnu, de Krishna, que você não vai comer o espinafre nem as folhas verdes. Então o que a gente já escutou, de um espaço Bhakti de Guru Bodhanga Chamaraj, né, que segue um espaço Bhakti para Guru Chamaraj, enfim, é que você não come essas folhas longas, folhas verdes assim longas, isso você não come. O chá não tem problema, né? Você não vai comer a folha, né? Você só vai tomar o chá, então não tem problema. Não tem problema também não temperar, sei lá, um tempero que você vai comer que talvez tenha um coentro, uma semente de coentro, não é verdade? Geralmente eles fazem esse tempero com a semente de coentro. Coentro, você não vai comer o coentro, mas a semente de coentro que foi moída lá, não é folha. Entendeu? Então já é moída, não é folha. Segue o mesmo princípio, por exemplo, do leite, do iogurte, por exemplo. Se você não toma iogurte no mês que vem, você não vai tomar iogurte. Mas, se você precisar tomar iogurte por alguma coisa, você mistura a água, um pouco de água no iogurte, o iogurte deixa de ser iogurte, ele perde essa propriedade, né? Ou mesmo o leite. O leite está lá, mas se você faz uma preparação, você faz um bolo e bota leite, então ele deixou de ser leite. Então a gente tem que entender isso, que as folhas elas deixam de ser folhas, né? Assim, nesse sentido, quando é num chá, quando por exemplo, um tempero. Tem gurus que podem ser mais estritos, te der essa informação de não, tempero não pode, folha não pode. Já ouvi isso também. Mas não é o que a gente segue. Assim, eu acho que faz mais sentido. Você só não comer essas folhas que têm uma semelhança a essa cama de espinafre que Krishna deita, né? Uma coisa assim. Então é mais disso. Então, temperos, né? Chás, não tem problema, assim, a priori não tem problema você ingerir um chá, ingerir, né, temperos, porque não é a folha em si. E aí, tipo assim, porque é folhas verdes, aí o pessoal fala, abobrinha pode? Porque é verde, sei lá, uma coisa assim, né? Não, pode. Abobrinha não tem nada a ver, pode, abobrinha, não tem problema, né? As folhas que não pode, isso não pode. O repolho é uma folha. Então você pode até, é uma folha, talvez não seja tão, é verde, né? É verde, é uma folha. Então, não, então, aí já não. O repolho roxo, aí eu não sei, você me apertou, você me abraçar. Mas o repolho roxo, bom, por semelhança, também não, você não come repolho. Aí vai depender de cada um, o quão estreito você quer fazer. Mas no geral, isso são as folhas, né? Alface, espinafre, coentro, salsinha, assim, essas folhas assim que são folhosas, não sei se pode dizer assim,
Essa que você não vai, que não você vai evitar. Agora, tempero, chá, não tem problema. Não, não, veja bem, no Chaturmasi, o que se proíbe é o tomate, ele é proibido em Kartika. Kartika Vrata não se come tomate, nem mel, né? Mas o Chaturmasi, assim, em geral, não tem essa proibição, não. Agora, algum feijão, por exemplo, a lentilha vermelha, né? Você não come em nenhum momento. Em nenhum momento. E depende também como a pessoa quer fazer o chaturmasi, né? Se ela quiser fazer aí, se ela quiser fazer os 4 meses assim, de forma super estrita, fazer só comida de deixar só comer fruta, ou só comer rabicho, né? Como o próprio Bhaktisiddhanta fez uma vez, né? Que é uma preparação sem sal, sem, né, temperos, ela pode fazer também. Mas essa proibição de lentilhas, assim, isso é mais para Kartika Vrata. Kartika Vrata, né? Que é o último mês, que é o mês que você vai. Por quê? Porque o último mês, na verdade, o Chaturmasi a gente respeita o Chaturmasi, mas só que a gente dá ênfase ao Kartika Vrata, que é o mês mais importante para a gente. Então, esse último mês é um mês que está relacionado com o sofrimento de Srimati Radharani. Então, você não vai comer comidas muito fortes, essa é a ideia, né? São comidas assim que são muito fortes. Então, aí, no caso, entra as lentilhas, os feijões, coisas assim, entende? Mas, e o tomate também, que não se come, né? Pode ser que tenha alguns Vaishnavas que não comam tomate os 4 meses. Pode acontecer também. Mas é de uma maneira, assim, o nosso Guru Varga, né? Ou seja, os Pasala Bhakti Vibhuti Bodhanga Chamaraj, os Pasala Bhakti Pramod Puru Chamaraj, eles não deram essa instrução, né? De não, que tomate, você só não pode encartar como ser bons pais, bons mães. Então é sendo gurus, né? Gurus é a melhor maneira de você ser um bom pai, né? Guru Nasasya, Swadhyano Nasasya, Pita Nasasya, Janani Nasasya. Então o verso ele fala, se você é um pai, você não é capaz de salvar o seu filho, né? Esse pai tem que ser rejeitado, como Hiranyakashipu foi rejeitado, o pai que foi rejeitado, o pai que foi rejeitado. E a mãe também, a mãe ela pode ser rejeitada se ela não pode te salvar espiritualmente. Qual é o exemplo de uma mãe que foi rejeitada na história que a gente vê? A mãe rejeitada, né? É a mãe de Bharata, que é irmão de Ramachandra, né? A mãe de Bharat, ela foi rejeitada, Kaikeyi, né? Kaikeyi. Ela foi rejeitada por quê? Porque ela fez uma trama assim, para mandar Ramachandra para o exílio, né? Para que o rei, o filho dela, Bharata, fosse o rei, né? Então Bharata rejeitou a mãe, não quis mais. É um exemplo, né? Na verdade, assim, o objetivo do pai e da mãe é o objetivo assim, de elevação espiritual da criança, dos seus filhos. Porque esse é o motivo de ter filhos. O motivo de você ter filho é que eles possam seguir o Sanatana Dharma. Essa é a ideia. Então, desde pequenininho, você precisa pensar nisso, né? Kumaracharya Pragno Dharma Bhagavatam Durlabha Manusha Janam. Então, Prahlada Maharaj ele fala, né? Pregando, Prahlada Maharaj está falando, olha, desde a infância você precisa praticar o Sanatana Dharma, desde a infância. O corpo humano é muito raro, né? Ele está falando isso. Não perca tempo. Então, claro, as crianças elas devem ter uma atividade normal, você não pode impor nada, né? Não é essa a ideia que a gente vai impor as coisas aos nossos filhos, né? Mas você precisa estimulá-los, né? Eles precisam escutar o Bhagavad Gita, escutar o Srimad Bhagavata, eles precisam escutar bhajanas, eles precisam perceber o comportamento dos pais como comportamento Vaishnava. E aí sim você está levando os filhos em uma direção correta. Então, ser bons pais, boas mães, né? Significa
poder ajudar aos filhos, ou seja, a educação espiritual, né? Porque a educação material, claro, essa é necessária, mas se o filho não tem uma educação espiritual, isso vai ser um grande problema, um grande desperdício. Imagina, eles nasceram numa família, bom, não sei, pode ser que seja numa família que já eram de Vaishnavas, isso pode acontecer, ou numa família onde os pais se tornaram Vaishnavas. Então, é muito auspicioso um nascimento assim. É uma coisa assim, incrível, incrível. Então, por isso a gente precisa estimular os nossos filhos, né? E a gente precisa praticar também, ou seja, quando o seu filho o vê praticando, cantando o santo nome, lendo as escrituras, vê que você passa tila. Então isso vai gerando um Bhakti Sanskara nele, onde toda a comida é oferecida, onde a casa é um templo mesmo, onde, mesmo que não tenha deidade, tem um quadro lá que você oferece a comida, tudo que você come você tem que oferecer para Krishna. Imagina, a gente vê nesse Bhaktivinoda, né, e Prabhupada Bhaktisiddhanta ele tinha, sei lá, acho que 7 anos, menos, não sei, 6 anos, uma coisa assim, bem novinho. E Bhaktivinoda vai ter umas mangas que ele vai oferecer para a deidade, e Prabhupada Bhaktisiddhanta vai lá e come uma manga antes. E Bhaktivinoda falou: filho, não faça isso. A gente tem que oferecer primeiro. E aí Prabhupada Bhaktisiddhanta, claro, ele não era um menino comum. E aí ele fez um voto de nunca mais comer manga na vida, nunca mais. Nunca mais comeu manga, nunca mais. E era a fruta que ele mais gostava. Claro, ele comia manga verde, né? Mas é diferente. Mas a manga mesmo madurinha lá nunca mais comeu. Dos 7 anos aos 70 anos ele ficou sem comer manga, né? Ele abrandou o corpo com quase 70 anos. Né? Então realmente esse impacto, né, que os pais geram na vida, na nossa vida. Isso é muito importante. Você tenha a lembrança, né, ou seja, que a criança cresça com esse chamado, assim, com essa preocupação para a vida espiritual. Isso é muito importante. Eu acho que é assim. Praticando, assim, tendo um exemplo pessoal, você pratica, você também estimula, ensina, mas não recrimina, ou seja, não é que você... Porque muitas vezes os pais, eles querem que os filhos... Por exemplo, você vê um menino, vai ser brahmachari, vai ser sannyasi, tipo assim. Eles querem que os filhos sejam aquilo que eles não foram, né? Eles querem que os filhos nunca fumem maconha, que nunca tomam álcool, sei lá, uma coisa assim, que nunca vão para festa. E isso pode acontecer também. Ou seja, não é que a gente está aí no mundo, né? No mundo de Maya e os nossos filhos, eles podem entrar em Maya em algum momento aí, eles podem provar Maya. Isso acontece muito com os filhos dos devotos, acontece muito. Dificilmente você vai ver um filho de devoto certinho, assim, que não saiu da linha, né? Assim, como se diz, né? Ele, de repente, em algum momento ele experimentou Maia, ele vai para Maia, e aí vai. E depois ele pode até retornar também, isso pode acontecer. Ou não. Ou seja, então a gente tem que ser um pouquinho... Os pais, eles devem ser um pouquinho desapegados nesse sentido. Podem aí estimular os filhos, eles podem realmente protegê-los até certo sentido, mas eles não podem controlá-los, nem obrigá-los a realmente a cultura da consciência de Cristo, porque a gente não consegue obrigar ninguém, né? Então, os pais, eles também devem ter essa flexibilidade, né? Entender que em algum momento pode ser que os seus filhos eles podem ir para a Maia, provavelmente isso vai acontecer, mas a gente não pode se desesperar, entendendo que eles vão retornar, assim. Ou, se não acontece isso, em algum momento, em outra vida, eles vão... os pais já deram a oportunidade deles praticarem, deles, né, executarem aí serviço devocional, tomar prachada, escutar bhajanas, leituras. Então, é mais ou menos isso. Você é um devoto e você tem um filho. Você deve influenciar o seu filho para ele se tornar um devoto? Claro, você tem que fazer uma propaganda, você tem que, assim, corrigi-lo muito, assim, fazer que ele só tome prachada, que ele comece
a estudar, ou seja, que ele tenha contato com as escrituras, que ele aprenda a tocar mridanga. Imagina, a gente vê o Swami Maharaj Prabhupada, o pai dele contratou, né, um professor de mridanga para ele. Era particular, ele aprendeu a tocar mridanga desde criancinha com um professor, né? E ele aprendeu a cantar, ele aprendeu tudo com o pai. Isso é uma coisa assim, claro, para o Swami Maharaj Prabhupada, é diferente. Mas assim, a criança, ela já vem com. Você fala de um karma, né? E a gente está falando um pouquinho, a gente já falou um pouquinho mais, de um Bhakti Sanskara, né? De um Sukriti, que ela tem um Bhakti Sanskara, ela tem. E a gente vê isso nas crianças, né? As crianças estão aí e de repente elas já estão tocando mridanga pequenininha e já está, né, pronunciando mantras, né? A gente vê isso, assim, as criancinhas assim pronunciando os mantras, né? Com, sei lá, com 4, com 5 anos de idade, uma coisa assim, já pronunciam, já decoraram versos, né? Então, assim, cantando já, isso acontece. Assim, e isso pode ser o Bhakti Sanskara dela, e claro, e como não poderia ser o Bhakti Sanskara? Porque se elas nasceram numa família de devotos, então elas provavelmente praticaram em outras vidas. A gente subentende-se isso. Agora, pode ser que não, pode ser que não. Pode ser que a criança não tenha um Bhakti Sanskara forte. O seu filho não tem um Bhakti Sanskara forte. Mas nem por isso você não vai. Você vai tentar estimular. Para mim é caro. Ó, o filhinho, hoje é caro. Ó, então, vamos comer só fruta, vamos comer só raízes, né? Assim, vai ser estimular. Aí a criança quer comer bolacha. Você vai falar: não, 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 não. Você vai falar: o demônio está na bolacha. Uma coisa assim. Papa Purusha. Entrou na bolacha. Cuidado, se você comer isso, você vai virar um demônio. Você pode falar isso. Mas você pode explicar também de outra maneira, né? Mas a criança ela tem que entender que no dia do Ekadas não é para comer grão, não é para comer bolacha, né? Então, um dia que o pai vai se preocupar. Mas você não vai comer. Ele vai comer o quê? Então, você vai fazer uma preparação de Ekadas para os filhos, né? Claro, se explica que a partir dos 8 anos, né? A criança deveria fazer Ekadas. Até os 8 anos não precisa. Mas do 8 aos 80, você deveria fazer seguir Ekadas. Quem tem saúde para isso deveria fazer. Enfim, você vai estimular, não é que você vai obrigar o seu filho a jejuar. Aí vai ser horrível, né? Imagina você obrigar o seu filho a jejuar desde criança, não vai fazer isso. Mas mostrando para ele o que é o Ekadas, o que é o Jamastami, é o aparecimento de Krishna. É um dia que a gente jejua também, um dia que a gente come algumas preparações especiais, enfim. A gente vai comemorar isso. Então sempre a gente vai tentar puxar para esse lado, né? Estimular. Mas pode ser que não seja ele não tenha tanto sucrite assim, pode ser que o karma dele também seja, como você falou, o karma, né? Às vezes a criança tem um karma aí, né? Um karma. E esse karma tem que ser. O karma é mais forte, né? Por mais que você queira, né? Controlar a coisa, quando vem o karma é como, por exemplo, você está lá nadando e você é um bom nadador, você está surfando e você é um bom surfista, mas de repente vem uma onda gigante, uma coisa assim que. O que você vai fazer? Não tem como. Não tem jeito. Você tem que torcer para você não quebrar o pescoço nessa onda. Senão você não vai conseguir fazer nada. Assim, pode acontecer. Então, o karma, às vezes, ele vem, né? Ele vem assim muito forte. Então, a criança ela pode ter um karma para entrar no mundo material. Isso pode acontecer. E quando isso acontece, a gente, assim, entrar no mundo material, que eu digo, assim, como esquecer dos devotos, certo? E a gente tem que aceitar isso também, é como karma. Mas os pais eles vão fazer o melhor deles possível. Estimular a prática, estimular. Já cantou japa? Quantas japinhas você já cantou? Quantas voltas você já cantou? Não cantou nenhuma, canta, uma coisa assim. Claro, como eu falei também, estimular pelo próprio exemplo, né? Que é o mais poderoso. E aí, o que vai acontecer a gente não sabe. Pode ser aí, mas a gente faz o nosso papel. Os pais deveriam estimular mesmo. Se é karma e o karma pode mudar também, né? Não é que às vezes a criança não tem tanto bhakti sanskara, tem um karma assim um pouco pesado, mas com a prática, até a própria prática dos pais, né, pode influenciar na vida dele e nessa mudança e a própria prática pessoal também, né? Pensa se deveria experimentar Maia, né? Se um devoto tem que experimentar Maia.
Então, um passatempo, né, que a gente gosta de contar, que é esse passatempo de Narada Muni, né? Não sei se você já ouviu falar. Então, vou contar. Quem já ouviu, escuta de novo. Então, Narada Muni é um grande sadhu, um grande santo, uma pessoa que fica viajando, né, entre os mundos, né, em todos os mundos, né, tem essa capacidade, né? E ele, e muitas vezes ele foi tentado, né, por Maia, né? Maia tentou na forma de belas mulheres, assim, em outras formas também, principalmente essa forma do Cupido, né? O Cupido ele assume a forma de uma bela mulher para tentar Narada, e Narada se mantém firme nos seus votos, assim. Ele é um brahmachari, Narada, sannyasi. E aí ele tá assim, ficou um pouco orgulhoso disso. Ele fala para Krishna, olha, realmente passei por tantas provas. Ele tá assim, explicando para Krishna o que aconteceu, né? E realmente eu fui lá sozinho lá e com ninguém, eu continuei ali, rejeitei Maia. Mas na realidade, Krishna falou, que bom, Krishna, assim, que bom, que bom. Mas na realidade, nada fala, na realidade eu queria saber como é Maia, experimentar um pouquinho de Maia. Quero saber como é Maia, provar um pouco de Maia. Porque se eu sei o que é Maia, eu posso ajudar as pessoas a não ficarem Maia. E agora Maia não me toca, então eu não sei de nada, né? É como, por exemplo, se uma pessoa não sabe o sofrimento, não conhece o sofrimento de outra pessoa, fica mais difícil para ela ajudar essa pessoa. Entende? E aí Krishna fala, não, não, é melhor você não se preocupar com isso, né? Deixa a Maia quietinha lá, né? Mas ele insistiu, insistiu, Krishna falou, então tá. Então, vai, busca para mim traz para mim um copo d'água, né? E eu tô com sede, e depois eu vou te falar o que é Maia. Então Narada foi. Quando Narada foi pegar água, quando ele vai pegar água, ele olha uma linda princesa, tá perto lá. Uma princesa muito linda, assim. E ele fica assim, meio atraído por ela, assim. E ele quer saber onde ela morava. Então, aí ele vai atrás dela e vê que é num palácio e lá. Então ele vai lá, vai falar com o rei, né? E imagina o rei quando o Narada chegou, um grande sábio, foi lá, né? Adorou ele, fez massagem nos pés dele, deu doação, coisa assim. E ele falou, aí o Narada falou, eu tenho um pedido para você. Ele falou, qual é? Eu gostaria de ajudar a sua filha, eu quero ser o professor dela, ensinar para ela o Bhakti Yoga, né? Porque ela vai ficar em Maia, ela é tão bonita e daqui a pouco ela está em Maia pesada. E aí o rei, ele falou assim, claro, imagina, que orgulhoso, tô orgulhoso que você treine a minha menina, né, a minha filha. Aí Narada começou a dar lições para ela, né, explicar, né, tudo. Explicou o Bhakti, o processo do Bhakti, até que aí terminou já o treinamento e Narada Muni já estava para partir, mas ele pensou, mas se eu vou embora, quem vai cuidar dela? Né? Então ele vai lá e fala pro rei, olha, eu estava pensando em ir embora, mas eu me apeguei a ela e estou apegado a ela e se eu for embora ela pode ficar em Maia, então eu gostaria de casar com ela. E aí o rei falou, ótimo, aí fizeram uma festa, casou, depois tiveram vários filhos, né? E aí num dia veio muita chuva, tromba d'água, esse rio cresceu muito, assim, uma coisa absurda, e começou a destruir todo o reino, assim, inundar todo o reino. E Narada Muni com a sua princesa se refugiaram na torre do palácio. E a água foi subindo, subindo, eles e os filhos dele lá. E de repente a torre cai e eles se seguram no pilar, né? No pilar do palácio, assim, era de madeira. Eles ficaram todos segurando ali. E a água correndo era tão forte que de repente começou a levar um dos filhos dele e tchum, levou o filho dele. Ele morreu afogado, o filhinho dele, né? Aí ele começou a chorar, começou a gritar, né? E de desespero, ela também. E de repente a água vai, pum, engole o outro filho dele. E ele sofrendo, sofrendo. E a água vai, a correnteza vai engolindo um filhinho atrás do outro filho. Matou todos os filhos dele. Né? Então ele estava muito chorando, desolado. De repente a correnteza começa a crescer e começa a levar a princesa. Aí ele fica apavorado, ele agarra na mão da princesa, fica segurando a princesa para a correnteza não engolir a princesa, mas de repente a correnteza é tão forte que engole a princesa. E nesse momento ele começa a chorar, a gritar, aí aparece Cristo, e Cristo fala, Narada, cadê meu copo d'água?
Aonde está meu copo d'água? Ou seja, foi Krishna fez ele experimentar um sonho, né? Como se fosse um sonho. E ele experimentou Maya, né? Então, um devoto que experimenta Maya. Então, na realidade, Maya ele não é bom para ninguém. Um devoto pensa, eu tenho que experimentar Maya. Para quê? Por que você vai experimentar Maya? É uma coisa que você não precisa. Uma pessoa inteligente, ela não precisa experimentar o sofrimento, entende? Ela aprende com conhecimento mesmo. Ou ela aprende com os erros dos outros, né? Por exemplo, uma vez eu vi um filme, não sei por que eu vi esse filme. Sei lá, estava na casa de alguém, não sei, vi um pedacinho, não vi todo o filme, não. É um filme lá, acho que é um filme indiano, eu acho, não me lembro muito bem, só vi um pedacinho. Mas o cara lá tinha ele criava uns tigres, uma coisa assim. Então ele pegou, ele levou, ele em um momento lá o filho dele vai lá e quase bota a mão lá na grade do tigre, né? Na jaula do tigre. Aí ele foi lá, pegou uma cabra e botou na jaula, assim. Aí o tigre foi lá, agarrou a cabra, assim, pegou e comeu matou a cabra. Aí o menino ficou assim assustado. Estava ensinando, acho que aventuras de Piction. E aí é indiano, né? E aí o que aconteceu? Ele foi, né, como ele aprendeu com. O menino aprendeu. O pai foi uma maneira do pai, né? Sei lá, uma maneira meio bruta, mas é uma maneira assim do filho ficar com medo do tigre. Não pode botar a mão lá, senão vai. Então uma pessoa inteligente, ela aprende, ela não aprende, ela não precisa sofrer. Ela aprende com o sofrimento dos outros, ou ela aprende simplesmente com as instruções. Ela não precisa aprender ela mesma a sofrer. Você perguntar, então um devoto precisa ficar em maia para experimentar e aí sofrer tudo isso, depois não precisa. Para que você vai sofrer se você já sabe que é ruim, que vai dar errado mesmo? Ou seja, então um devoto ele. E aí é o que Krishna fala no Bhagavad Gita, né? De Risansparshna Jamboga Dukkha Janaya Juganadivati Adianti Antivanta Konteya Nateshu Ramate Buddha. Nateshu Ramate Buddha significa que Buddha, a pessoa inteligente, ela não participa dessa fonte de misérias, que é ficar desfrutando do mundo material. Você já sabe que é problemático, é reacionário. Então, o devoto ele não precisa experimentar esse sofrimento. Não tem necessidade disso. Ele entende que pelo conhecimento, o conhecimento faz ele previne ele de todo esse sofrimento, entende? Então não precisa não, o devoto não precisa conhecimento, esse sofrimento não. Ou seja, ficar em maia, não precisa disso não. Sim, ou seja, você é favorável você ter essa influência, né, do guru, do Vaishnava, então, ou seja, entender o que eles estão, né, experimentando. Então, quando você vê, por exemplo, o guru, né, quando você vê o Vaishnava, e você entende, percebe as realizações dele, você entende a firmeza deles, você vai se beneficiar. Então, é essa influência de Guru Vaishnava, inclusive isso vai te ajudar, mesmo estando distante. É o que Krishnadas Kaviraj Goswami fala, né? Guru Vaishnava Bhagavan Tenera Smarana, Tenera Smara Roy Vigna Vinashana Shei Roy Nija Vantita Purana. Ou seja, você meditar, né? No Guru, você meditar no Vaishnava, no Bhagavan. Então todos os obstáculos eles vão ser removidos, todas as coisas inauspiciosas vão ser destruídas. Só de você meditar. Então, imagina, essa meditação é importante. A gente tem que, quando a gente está com Guru Vaishnava, Sadhguru, enfim, você está pegando impressões. Né? Então, por exemplo, você vê ele cantando, você vê ele se esforçando, você vê ele se sacrificando, você vê a absorção dele, você vê que ele não se distrai. Sim, claro, ele é uma pessoa também, né? Ou seja, de repente ele faz uma caminhada, até para o Bhagavatam fazer caminhada. Ele, de repente, ele pode fazer algumas coisas que aparentemente podem ser normais, assim, comuns, mas a gente nunca considera o guru como uma pessoa comum. Né? É uma pessoa que tem um ponderamento aí
da agência superior mesmo, né? Então a gente entende isso. Então por isso é uma ofensa você achar que o guru é uma pessoa comum, ou seja, ou que ele vem de uma determinada família. Isso é como uma coisa um pouco, é como Prabhavaksiddhanta, né? Ele tinha Bhaktivinoda Thakur como o guru dele, não era o pai. E aí uma vez o devoto, a gente deu esses dias, um erudito, assim, uma pessoa muito erudita, começa a conversar com ele, assim, e fala, olha, eu estudei o Bhagavad Gita com seu pai. Aí ele falou, o quê? Aí ele falou assim, eu conheci Bhaktivinoda Thakur, seu pai. Aí, Prabhupada, primeiro, ele não é meu pai, não é meu pai. Ele não é meu pai, ele é meu guru, né? E depois, você não conheceu ele também. Eu falei, mas como? Eu tive com ele. Ele falou, não, não, você não tomou o darshana dele. Porque para tomar o darshana dele, para você estar na presença dele realmente, você tem que ter muita rendição, você tem que ter muita realização espiritual. Deu um maço nele assim. Porque né, realmente é mais ou menos isso, né? Ou seja, o Vaishnava, o Guru, representam um princípio. E esse princípio, ele é muito abrangente, amplo demais. Então você vai. Não, quando você está na presença do Guru, do Sadhu Guru, do Vaishnava, você se inspira tanto que você mantém isso na sua memória por muito tempo. Ou seja, isso pode ser uma eternidade. Como, por exemplo, o Swami Maharaj Prabhupada, ele teve com o guru dele poucas vezes, né? Como Prabhupada Siddhanta, parece que 14 vezes. Ele não morou na mata, mas ele seguiu essa instrução, né? Foi uma instrução, foi mais uma recomendação mesmo. Prega para as pessoas de língua inglesa, né? Você sabe inglês, uma coisa assim. Se tiver dinheiro, tiver Lakshmi sobrando, distribua livros, né? Publique livros, distribua os livros. Imagina, e Swami Maharaj Prabhupada, ele levou isso como uma obsessão mesmo, assim. Ele fez tudo isso, veio para o Ocidente. Imagina, ele veio para o Ocidente, o Ocidente não estava mais presente no planeta, né? Imagina, ele chegou no Ocidente no ano de 65, uma coisa assim, sei lá, 60, por aí. E Prabhupada Bhaktisiddhanta chegou, perdão, Somaraj Prabhupada chegou, Prabhupada Bhaktisiddhanta já tinha partido no ano de 37, 38, uma coisa assim. Imagina. Então foi uma coisa assim muito assim de coração em relação às instruções, né? Então, sim, você tem que meditar, né? Meditar no Guru, meditar em Vaishnava, assim. Sempre isso em mente. Só dessa meditação vai te ajudar. O que dizer então de realmente é, perceber aí, né, os aspectos assim, mais íntimos de um guru, do Vaishnava, assim, o comportamento, enfim, tudo isso. Quanto mais você absorve isso, melhor vai ser para a sua vida espiritual. Tá, Lilas Vaishnavas. Uma cidade Jamshedpur, uma cidade industrial, no norte da Índia. Uma grande multidão aguardava a Prabhupada Bhaktisiddhanta em um evento noturno. Ao subir o estrado, ele imediatamente se curvou. Não se sabe se ele estava se curvando para a própria plateia ou para alguns semideus orixes que os outros não podiam ver. Mas a multidão ficou tão impressionada com a humildade de um guru famoso que todos os milhares de presentes retribuíram o Dandavat, né? Então, muitas vezes é isso. Ou seja, um guru, né, como o Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, ele tem uma percepção diferente da nossa. Então ele vê coisas que realmente a gente não vê. Por exemplo, ele viu o Panchatattva, ele viu assim, todo o nosso Guru Varga, assim, numa visão, ele percebeu que eles estavam pedindo para que ele fosse pregar, e ele argumentou que não tinha recursos. Eles disseram, nós vamos mandar dinheiro, nós vamos mandar homens qualificados, não se preocupe por nada. Isso imagina, foi Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? E a gente vê também o Swami Maharaj Prabhupada, quando ele estava no Radha Damodar, então ele teve a visão, né, de Rupa Goswami, né? Ele viu Rupa Goswami, viu Diva Goswami. Ele também estava num momento assim de muito indecisão,
como indecisão, assim, no sentido de dúvida, sei lá, né? É, porque ele queria vir para o Ocidente, ele queria escrever, estava escrevendo o Bhagavad Gita, enfim. E ele acabou tomando o Darshan, né, de Rupa Goswami, de Jiva Goswami, no momento. E eles, assim como, falando para ele que ele não deveria ter medo. Então, quando um guru, no caso do Prabhupada Siddhanta, ele prestou reverência, não se sabe se era só pela sua humildade, prestando reverência para todas as entidades, ou se ele estava vendo alguma coisa que eles não viam, né? Não viam. Mesmo na famosa história, né, de Swami Maharaj Prabhupada, né, que ele foi no Mantra Rock, uma coisa assim, era um festival que tinha, eles foram convidados, os devotos foram convidados para cantar, e algumas bandas iam tocar, cantar também, eles foram. E quando chegou lá, imagina, era uma festa dessas, assim, que o Rainbow ficava coisa de criança, né? Rainbow, enfim. Que toda essa... É uma coisa assim, naquela época, lá nos Estados Unidos, assim, contra a cultura, uma coisa assim muito... E muitas pessoas assim, assim, sei lá, né, nuas, né, e usando drogas, assim, uma coisa assim meio, né, forte. E quando o Samaj Prabhupada ele chegou, ele falou assim, isso não é um local para um sannyasi, ele falou. Mas ele continuou. Até que ele vai, quando eles vão no palco, começa a cantar, todo mundo cantando, dançando, pulando, em êxtase, todo mundo assim. E ele olhou aquilo tudo e ele começou a dar gargalhada, assim, ria. E aí depois os devotos perguntavam, mas Prabhupada, né? De que você está rindo tanto, né? Ele falou, não, eu ri porque Narada Muni, né, eu vi Narada Muni, né? Que é um sadhu, né? Que é que já tem o seu Siddhadeha, que viaja, né? Como a gente contou essa história dele, né? E eu vi Narada Muni falou para mim que nunca viu tanto demônio junto cantando Hare Krishna. Essa instrução. Então, ele via coisas que a gente, que ninguém via, né? Porque um devoto assim, ele pode ver coisas, experimentar sentimentos que a gente realmente fica longe disso, né? Mas é muito interessante entender que nesse caso também poderia ser retribuir, ou seja, prestar reverências à própria plateia, né? Que é um sinônimo também de humildade da parte dele, né? Isso é um sinal, né, de humildade, melhor dizer. A biografia de Prabhupada Siddhanta, que ele está no... ele está dizendo, né? Que os Vaishnavas, eles condenam, né, essa propensão dos Gyanis, né, a adquirirem conhecimento impessoal, ou seja, essa realização impessoal. E na verdade, eles acham isso um obstáculo, né? Por exemplo, os Vaishnavas, eles acham que é melhor você ir para boate do que você ficar praticando aí o Gyana, né? Ou seja, esse conhecimento impessoal. Por quê? Porque na boate, talvez, quando você está saindo da boate lá, você encontra um Hare Krishna, que te vai vender um incenso, que vai te vender um livrinho, imagina. E aí você já está salvo, já começou aí. E se você pratica esse conhecimento impessoal, você acaba se tornando muito orgulhoso, uma coisa. O Bhakti não dá tanto espaço por orgulho, mas o Gyana, o Ashtanga, né, dá muito espaço por orgulho, porque é uma coisa que depende de você, não depende de mais ninguém. Então, imagina, é uma coisa muito estranha. Então ele dizia que isso era como um obstáculo, né, para o Protestante, ele dizia isso, né? Na realidade, o que ele estabelecia, aqui o texto está falando, aqui está fazendo um discurso, assim, a gente está resumindo um pouquinho, que era importante a gente estabelecer Shastriya Shraddha, ou seja, uma fé que está baseada nos Shastras, mas que Shastras? O Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Bhaktarasamrita Sindhu, o Haribhakti Vilasan, todos esses livros são muito importantes para a gente. E quando a gente nutre a nossa fé com esses livros, a gente vai desenvolver a devoção no caminho correto, né? Na realidade, ele mesmo, porque, por exemplo, os Upanishads, eles são, assim, de certa maneira, apropriados, né, pelos Gyanis, assim,
os impersonalistas, que eles começam a interpretar os Upanishads, e os Upanishads são mais filosóficos, então dá margem para isso também. E é por isso que a gente precisa sempre ter apoio dos Smritis, né? Dos Puranas, Itihasas, que são outros ramos, né? De literatura que contam histórias, que ajudam realmente a nossa compreensão filosófica dos Upanishads. Né? E na realidade, ele está falando, né? É que Krishna, né? Ou seja, ele está explicando aqui que Krishna ele falou o Gita Upanishad, ou seja, o Bhagavad Gita é considerado o Gita Upanishad. Upanishad significa que você vai receber uma instrução assim pessoal, isso é o Upanishad. E a gente vê que o Gita é assim, ou seja, o Gita, por isso o Gita Upanishad, que Krishna pessoalmente instrui a Arjuna, claro, tentando alcançar a gente, tentando realmente transmitir esse conhecimento para a gente. Né? E na realidade, quando a gente entende, né, que o objetivo da literatura védica é conhecer Krishna, né? Vedascha sarvyaham eva vedam, eva vedya, né? Ou seja, esse verso, né, Sarvasa Chaham Irdisa Nivistou Matai Smriti Gena Purnancha Vedascha Sarvam eva vedam. Como? É, é. Então, assim, ou seja, o final do verso vai falar isso, vai falar que toda a literatura védica se destina a conhecer Krishna, né? Mas aparece. Mas quando você vê os Upanishads, parece que não é assim. Mas para você está falando, os Upanishads, o objetivo dos Upanishads é estabelecer Krishna como a suprema personalidade de Deus, né? Então, na realidade, os Upanishads eles têm uma linguagem um pouco misteriosa, assim, ele não está, né? E aí fala paroksha, ou seja, uma linguagem um pouco escondida, né, de certa maneira. Não tá falando de Krishna diretamente, né? Assim, diretamente, mas mas ao mesmo tempo está falando de Krishna, né? O que ele quer dizer, né? Então, de acordo com a sinceridade do estudante, é, ele vai ele vai sendo beneficiado aí com esse estudo do Upanishad, né?